Pronto? Fala, rapaziada, bom dia. Hoje eu estou aqui em Curitiba, estou com o Marinaldo. A gente vai dar uma leve entrada aqui na linha dos produtos, vai falar um pouco e já vai rolar aqui para vocês um podcast entre eu, o Marinaldo, e vamos falar com o Nelson também aqui da Geral Ferramentas. Vamos bater um papo bem bacana. E daqui a pouco, à tarde também, tem mais maratona. E amanhã e domingo vai ter muita coisa aqui. Então corre pra cá que vai ter um negócio bem bacana. E aí, Marinaldo, beleza? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a Curitiba. Rômulo, a todos vocês que estão assistindo, é um prazer estar com vocês aqui, né? É isso aí. Vamos lá? Então hoje a gente vai fazer uma pequena introdução, né, Rômulo? Isso. Eu quero convidar a todos para estar aqui amanhã. Então amanhã, dia 6, correto? Amanhã a gente vai fazer uma transmissão, uma palestra mais instrutiva, né, com um tempo maior. Hoje a gente está fazendo uma introdução, vai rolar um podcast daqui a pouco, vai falar um pouco sobre os produtos, mas amanhã é sábado, as pessoas vão estar mais descansadas, tem mais tempo para nos assistir, então amanhã um workshop bem completo, né, bem instrutivo para animar toda a galera. Bom, Rômulo, eu acho fantástico o que vocês estão fazendo pelo Brasil todo, né? Essa maratona do conhecimento. Eu acredito que o nosso mercado está carente de boas informações, né? De profissionais capacitados, e eu, pelo Grupo da Autoamérica, só tenho a agradecer. Nós somos responsáveis no Brasil por 3 marcas, pela Moders, pela Menzerna e pela própria Autoamérica. Então, eu sou um dos técnicos, em nome de toda a equipe, agradeço a oportunidade de estar aqui e falar com o público em geral, né? Show de bola. Tem muita novidade para a Menzerna aí. Agora mesmo eu estou vendo aqui, já está estampado no peito, o especialista Menzerna. Eu vou pedir para ele falar daqui a pouco sobre esse assunto, que é um assunto bem bacana para profissionais do setor. Então, você que quer ser um especialista, fazer parte desse top team aqui, corre para cá e vai ter muito conteúdo. Vamos lá, então daqui a pouquinho a gente comenta sobre Vai comentar aqui na live mesmo? Vai comentar no podcast? Não, no podcast? Perfeito. Então, se você quer mais informações sobre o especialista Menzerna, daqui a pouco a gente abre um podcast e aí a gente vai trocar umas ideias aí, algumas coisas bem legais, porque aqui eu estou como... eu tenho alguns filtros, lógico que eu sou bastante educado, mas eu não posso falar tudo que eu penso, porque eu preciso respeitar a fábrica que eu represento, etc. Lá no podcast é o Marinaldo Balão, e lá eu converso como converso com vocês. Quando a gente está fora das câmeras, muita gente não sabe, mas a gente conversa, brinca bastante, ri. Eu sou uma pessoa bastante extrovertida, sou muito estressado realmente, mas sou uma pessoa bastante extrovertida, e a gente comenta nos bastidores. Então, o podcast de hoje vai ser resenha de bastidor de técnico de polimento. Eu acho que é bem legal, todos vocês devem vir participar conosco. Em breve aí o balão sincero, o balão sem filtros. Eu vou começar a conversar com tudo, mas bora lá. Vamos falar de produtos, porque vocês estão aí e devem ter muitas perguntas, muitas questões. Não esquece de seguir lá, @Marinaldo Balão com 2 L's no Instagram, para eu ganhar uns 2 seguidores, né? Senão eu fico muito chateado com isso, Rômulo. E segue também as redes sociais da Autoamérica, né? É lógico, Autoamérica, a Geral Ferramentas que nos cedeu esse espaço aqui, né? Então, a gente está num centro de treinamento incrível da Geral Ferramentas. Agradecer a toda a equipe da Geral Ferramentas, que é sempre muito prestativa. Quando vocês estiverem passando aqui por Curitiba e região, venham conhecer essa loja. Além de ser uma loja incrível, muito legal, vocês têm a possibilidade de conversar com pessoas que têm um conhecimento técnico muito grande e são muito queridas aqui na Geral Ferramentas. Então, o convite fica feito para que vocês venham participar, e quando estiverem em Curitiba, me mande um WhatsApp, um sinal de fumaça, que se eu estiver por aqui, eu faço questão de vir à loja para conhecer vocês também. E essa é uma coisa que eu gosto bastante do evento que vocês fazem, Rômulo, porque nós técnicos, embora viajamos bastante, a gente não tem oportunidade de conhecer todos pessoalmente. Então, se você for no Detail Fest do próximo ano, vai lá no estande da Menzerna me conhecer, me dá um abraço, que eu gosto desse feedback, esse carinho, essa troca entre profissionais do segmento. Poder entender o público, poder entender os locais, as localidades, as regiões. Isso é muito importante, passar esses feedbacks para a empresa, porque é onde eles vão se preparar para poder te ajudar em qualquer situação. Não importa se você está em Porto Alegre ou se você está lá no Acre. O importante é eles poderem te atender bem e levar muito conteúdo para você. Então, dúvidas, sugestões, entra lá no meu Instagram, manda um oi lá, eu respondo sim. Lembrando também, Rômulo, eu sempre gosto de dizer que somos pessoas comuns, normais. Aqui não tem nenhuma estrela,
não tem nenhum global. Eu sou um profissional de 27 anos no mercado, então eu sou um cara que estou aprendendo todos os dias. A gente aprende todos os dias coisas que deve levar para a vida e coisas que deve esquecer, né? Então não há nenhuma estrela. Se você me encontrar em qualquer lugar, me diz um oi sem problemas. Não é porque eu apareço numa ou duas mídias sociais ou apareço num evento ou outro, é que a gente que é uma estrela. Eu não gosto desse paradigma de mestre, estrela. Eu acho que mestre é só Deus e agradeço ele pela oportunidade de hoje, né, Rômulo? Agradeço a minha esposa também que cedeu o alvará, que eu não vou almoçar em casa hoje. Nossa. Um abraço para ela se ela me assistir. Sempre bom fazer isso, né, Rômulo? É sempre bom agradar em casa. Então, se vocês me encontrarem, Marinaldo Balão, eu estou por aí, somos pessoas comuns. A diferença é que hoje eu não estou mais polindo carros ou detalhando, eu estou fazendo parte técnica de uma fábrica, mas todo o conhecimento que eu trago é muito o que eu aprendi com vocês, na rua, no dia a dia. Então, eu gosto desse feedback. E lembrem, não há um global sem um espectador. São vocês que fazem ou desfazem uma pessoa. Então, levem isso consigo, né? O importante é isso, a pessoa mantém a humildade sempre. A humildade abre as portas em qualquer situação. Eu sou muito tranquilo quanto a isso e estou para ajudar. Eu aprendi que conhecimento guardado para si não leva a lugar nenhum. Você deve compartilhar e é nessa pegada que eu vivo. Rômulo, falando já então de introdução de produtos, eu quero comentar e aproveitar que você está aqui hoje, a gente pode abordar superficialmente um tema, por exemplo, a Modders é uma empresa americana, tá? Você viu ela no Cima Show? Muito famosa nos Estados Unidos e em vários países. Ela é patrocinadora principal do Cima, que está acontecendo agora, né? Ela é fantástica. E lembrando que lá nos Estados Unidos, Rômulo, ou em qualquer lugar do mundo, exceto o Brasil, quando você coloca alguma coisa num rótulo, você deve provar aquilo no rótulo, senão você tem problemas jurídicos. Né? Então, e a Modders lançou, alguns anos atrás, a linha CMX, que é a CMX, que é uma linha fantástica. E aí algumas pessoas falaram que o CMX não era um vitrificador, e o vitrificador é um termo local, na realidade é um coat cerâmico, etc, etc. Mas onde que eu quero chegar? Vamos falar um pouco de Modders. Então, primeiro, a linha CMX é uma linha bem evolutiva, uma linha para frente, ela já não carrega mais solventes pesados, como outros coats cerâmicos, e assim por diante. Mas eu tenho recebido, Rômulo, muitos contatos ou muitos pedidos de pessoas hoje. Acho que o grande problema não é mais vitrificar um carro, fazer uma proteção cerâmica, mas são as marcas d'água em cima de um carro vitrificado. Provavelmente as pessoas também te perguntam sobre isso, sobre como que é essa situação de o cara vitrificou o carro, aí faz uma lavação ou sofre algum tipo, que é a chuva ácida em cima do carro vitrificado, que são as marcas d'água, certo? É um dos maiores problemas que os profissionais têm, porque ele acabou de vitrificar o carro, aí 20, 30 dias, 40 dias depois o cliente aparece lá cheio de marca. Então são esses problemas que a gente precisa solucionar. E aí agora a gente tem a solução. Então, como que aconteceu? Lá no passado, eu gosto sempre de acompanhar a evolução das coisas. Lá no passado, as pessoas, quando eu falava assim, polir, eles me pediam cartilha de verniz mole, verniz duro. Aí o mole e o duro ficou para depois. Veio o chiclete clear, que é o verniz emborrachado, e nós, com a Menzerna, fomos os primeiros no país a falar sobre esse tipo de verniz. Aí resolveu o problema. Resolveu o problema. Hoje já ninguém mais sofre com isso. E se você quiser aprender, escuta o podcast depois sobre o especialista Menzerna, que a gente aborda esse tema. Mas agora o novo problema é os coats cerâmicos dão uma boa resistência química. No começo vendeu, né, Rômulo, que os coats cerâmicos eram uma blindagem automotiva. Você podia bater de frente com um tanque de guerra que não estragava o carro. Várias situações que aconteceu. Isso. Mas hoje a gente sabe que os coats cerâmicos, o que é realmente importante não ser um nível de dureza, mas sua resistência química. O quanto ele resiste às lavações mais agressivas. E eu tenho recebido muitos comentários. Por exemplo, Marinaldo, eu fiz proteção cerâmica de marca A a Z. Né? E eu estou com problemas de marca d'água. Como sair das marcas d'água? Né? Como resolver? Porque eu prometi para o meu cliente, e ainda alguns profissionais não estão bem instruídos quanto a essa questão de resistência, disso e aquilo. Né? Então, Rômulo, a gente tem na linha CMX, e vai falar daqui a pouco, como resolver esse problema de marca d'água. O que você tem mais a comentar para nós aí, meu querido? Então, o que eu vejo, chega muito esse problema para mim lá também. Né? Acontece no meu dia a dia. E o que eu fiquei interessado em ouvir da CMX, como vai ajudar a nos proteger dessa situação, como o produto vai chegar
e como eu devo proceder na aplicação desse produto. Perfeito, então vamos lá. Pessoal, as proteções cerâmicas estão ajudando muito realmente, elas são mais duráveis do que as ceras. Mas a marca d'água, por exemplo, a nossa fornecedora de água aqui no Paraná é a Sanepar. E há alguns dias mais chuvosos, etc., que vem com uma coloração quase como um leite, que vem com excesso de cloro para tratar. E o cloro, quando você lava um carro e deixa essa água com cloro secar em cima do carro, o que o cloro vai atacar? É um agente químico que essa água vai evaporar e o cloro vai atacar essa camada de proteção cerâmica, fazendo marcas d'água. Mas isso pode ser, por exemplo, mas eu lavei meu carro numa fazenda, tinha um poço artesiano. Vem com minério. Vem com minério lá de baixo, pode manchar também. Então, usei um produto talvez muito alcalino ou muito ácido. Então, essas são as variantes que você pode ter. O que eu gostaria de deixar bem claro antes da gente entrar na proteção, na resolução desse problema, Rômulo, pessoal, um coat cerâmico, não avaliem só a dureza. Aqui no Brasil, o Rômulo ficou muito, se é 9H ele é maravilhoso, se ele é 8 ou se ele é 7 ele é um lixo. E não é assim. Seguindo os padrões internacionais, a dureza influencia pouco comparado à resistência química, ao tempo de duração. Então, por que um coat cerâmico é muito melhor do que uma cera? Porque ele resiste a produtos mais alcalinos ou mais ácidos. Isso torna ele mais protetivo. E não a dureza dele vai melhorar a cera anti-risco. Nós sabemos que todos os coats cerâmicos riscam, né? Então não tem. Bom, voltando então para a remoção dos problemas. A linha da CMX lançou, eles têm alguns produtos, então a gente tem um polidor, a gente tem um spray e tem um shampoo. E lá nos Estados Unidos tem o pré-coat, que é um limpador lá, a gente não traz aqui, que é uma espécie de um IPA. É tipo um IPA. Tipo um IPA. A gente não traz aqui porque a gente tem soluções mais econômicas no Brasil e nós preservamos o bolso do nosso cliente, nós somos muito honestos. Eu não preciso trazer um IPA dos Estados Unidos se eu posso produzir um aqui com 50% do preço. Com a mesma qualidade. Com a mesma qualidade. Né? E mais adequado à realidade do brasileiro. Então, a Autoamérica tem uma solução IPA dela mesmo, então a gente faz a limpeza. Bom, imaginamos que você tenha, Rômulo, chegou o carro do seu cliente com marcas d'água. O que fazer? Você vai primeiro fazer uma avaliação, se realmente são só marcas d'água ou se precisa aplicar um clay bar antes, né? Para ver se tem algum tipo de contaminante em cima. Lembrando que a Mothers tem um clay bar incrível, que é o Speed Clay 2.0, que ele é indicado para esses carros com proteção cerâmica ou para outros. Por quê? Porque por ser aquele mouse, ele marca muito menos a superfície, o que deixa você remover algum tipo de contaminante e só aplicar uma proteção em cima sem necessariamente precisar polir. Quando você vai para pastas abrasivas, às vezes você exerce muita pressão e aí, inevitavelmente, você precisa polir. Vai ter que fazer uma correção. Então vamos lá. Chegou o carro, está lá com marcas d'água. O CMX, eu estou aqui, vou mostrar nas 3 câmeras que eu não sei exatamente a qual, eles lançaram o Ceramic Polish, o 3-in-1 Polish Coat. O que é esse composto polidor? Ele está aqui para correção de pintura e ele é um SO2, um primer de SO2. Então, quando você tem a primeira simulação, marcas d'água, eu vou determinar se essas marcas d'água são mais profundas ou mais leves, Rômulo. E aí vou combinar as boinas. Se são marcas mais profundas, eu vou para boinas de espumas mais agressivas. Se eu tenho marcas mais superficiais, eu vou para boinas de lustro. E aí eu vou graduar a abrasividade, o poder de corte desse produto com a boina. Através da boina. Através da boina. Ele tem um poder de corte médio. Ele é o equivalente, se fosse o equivalente ao 3-in-1 da Menzerna, por exemplo. Só que lá termina com carnaúba e aqui termina com SO2. Ou seja, é sílica. É um pré-coat. Então, o que eu faço? Eu vou usar de preferência uma máquina rotorbital para eu não ter problema de hologramas, é a máquina que a grande maioria dos profissionais já utilizam, mas posso usar em rotativa também. Aplico um pouco de produto na peça, vamos imaginar que essas marcas são leves, uma boina de lustro, e venho fazendo a correção de marca d'água. Tá? Então, ele é responsável por fazer essa correção, deixar reparar camadas cerâmicas, né? Dar uma rejuvenescida na camada cerâmica. Por quê? Porque ele não vai polir removendo totalmente o coat. Ele vai polir removendo as marcas d'água e vai, na passada dele, vai deixando uma camada de SO2, de sílica. Deixando uma proteção. Uma camada de proteção, entendeu? Essa é uma das partes legais. Então, Marinaldo, mas se eu nunca poli o carro, posso polir a primeira vez com ele? Posso sim, posso e devo. Posso fazer esse tipo de proteção, já ele é um pré-coat. Então, a grande vantagem desse produto aqui
é que ele vai trazer transparência para o verniz, ele vai remover pequenas oxidações, riscos leves, redemoinhos, e no caso desse carro que já está com uma proteção cerâmica, ele vai remover os problemas em cima, até possíveis riscos mais leves. Às vezes aparece uma marquinha ou outra, você faz... Então ele é um composto polidor com um acabamento de SO2 que fica para você fazer trabalhos principalmente em cima de carros vitrificados. Entendi. Passei ele. Qual é a grande vantagem? Eu não preciso entrar com solução IPA após a sua aplicação. Esse é o grande plus dele. Como eu fiz a correção de pintura e estou deixando uma camada de SO2, eu não preciso remover com IPA, tá? Eu venho, lembrando que daí tem um simples detalhezinho ali. Eu aguardo 1 hora e aí venho com o coat cerâmico, o CMX, que vai dar um buster em cima. Então lembrando, entre esses 2 produtos aqui eu não preciso ter uma solução IPA no meio, mas devo respeitar 1 hora. Para depois aplicar. Para depois aplicar. Então, apliquei esse aqui, removi as oxidações, fiz todos os risquinhos, zerei a peça. Aguardo 1 hora e entro com a proteção cerâmica definitiva em cima, tá? Então, essas opções. Se eu quiser aplicar, mas eu não posso esperar 1 hora, eu tenho que aplicar logo em seguida. Aí eu aplico o IPA, removo qualquer tipo de excesso, de resíduo que tenha ficado, e aí posso entrar com o CMX ou com qualquer outro coat cerâmico. Então, se você for fazer esse combo aqui, a Modders te dá a garantia de você não precisar aplicar um IPA no meio, tá? E aí você traz novamente. Então, o CMX é um coat cerâmica, aqui está escrito coat cerâmica, então, traduzindo isso, é o nosso vitrificador. Como ele é produzido na Califórnia, você sabe que lá tem um apelo muito grande a questões ambientais e profissionais também, né? Se tem um determinado nível de solvência evaporando, não pode ser usado por A, por B, por C. Então esse foi o primeiro coat cerâmico do mundo que pode ser vendido em uma prateleira de supermercado. Um profissional usa ele perfeitamente e um entusiasta também usa ele. Tá? Ou o profissional, quais são as vantagens? Ele vai fazer uma correção de pintura, ele vai trabalhar com um IPA, ele vai dar total ancoragem a esse produto, podendo estender ele até 18 meses de vida útil. Um entusiasta vai aplicar ele no final de semana como uma cera. E vai ter aí 90, 120 dias no máximo de proteção. Entendeu a diferença? Então, o que um profissional vai trabalhar, vai abrir todo o brilho, vai melhorar um monte, e o consumidor final pode levar para casa. Tem muita gente usando ele também como um buster, para dar aquele plus em cima do carro que foi recém-aplicado. Tem muitos coats cerâmicos, Rômulo, que não trazem, por exemplo, aquela profundidade extrema. E aquele toque aveludado. Aquele toque aveludado. Como que o nosso cliente identifica se o carro está bem feito ou não? Ele vai lá e passa a costa da mão. O carro pode ter o melhor coat cerâmico, pode ter 30 camadas do coat cerâmico. Se não está lisinho, para o nosso... Aquele toque macio, gostoso de pegar, parece que não tem nada. Não. Ou seja, se você passar um azeite em cima do carro, o cara vai ficar contente achando que ficou top. Então, chega mais para cá, Rômulo, para a gente se enquadrar aqui. Tem até um vídeo na internet de uma mulher passando um azeite e fez um sucesso. Exato. E fica lisinho, fica bonito, abrilhantou. Então, o que eu quero dizer? O CMX, o Spray Coat, é um produto fácil, rápido e o cliente entende que o carro está protegido. Ah, Marinaldo, mas ele resiste. O que nós devemos prestar atenção? Naquele range que eu falei, naquele gap, naquele espaço entre do pH, entre acidez e alcalinidade, né? Qual é o coat cerâmico que eu uso? Qual é a proteção que ele dá contra produtos ácidos ou alcalinos? Então, o CMX você pode aplicar logo em cima. Posso aplicar num carro que não foi feito nenhum tipo de proteção, ele não tem uma solvência que vai fazer mal, e a grande vantagem, Rômulo, os coats cerâmicos de hoje estão vindo com solventes bastante pesados, para se tornarem mais eficientes, dar mais ancoragem. Até tem alguns solventes que chegam a trabalhar o verniz para a sílica grudar mais. Isso. Isso é uma realidade. É como se fosse mexer na molécula do verniz. Desestruturar ele para fixar melhor. Isso. Só que isso traz alguns tipos, isso é uma vantagem, claro, na maioria dos casos, mas isso também traz alguns prejuízos. Por exemplo, eu tenho uma Brasília velha e quero que você aplique um coat cerâmico desse. Aquela pintura não resiste a esse solvente.
Que é muito antigo, né? Que é muito antigo. Dependendo do tipo do esmalte poliuretano que foi feito o retoque no carro, também não resiste a esse tipo de solvente, trabalha. Se o verniz for muito fraco, em vez de abrilhantar, o coat fosqueia a peça. E eu já fiz vários testes desses, como eu sou de repintura, Rômulo, então eu peguei esses coats e já fui fazer vários testes. Então você fica limitado a carros de vernizes, a carros originais ou carros novos nesse coat. O CMX, eu posso começar a aplicar num Ford T lá de 1900, ele vai trabalhar bem. Pode ser um Fusquinha lá, aquele todo redondinho, de esmalte sintético, de PU. Posso aplicar numa lanterna de um carro antigo que está parado lá há 20 anos, porque ele não tem essa solvência extremamente volátil. Isso faz com que ele se torne um produto para todos os tipos de pintura. E uma das coisas que a gente tem que pensar que é o seguinte, o que a galera quer, às vezes o cliente chega, pensa que o carro vai ser blindado. A proteção, ela está feita ali para ela ter manutenções. Exato. Não vai ficar, a não ser que seja um carro de exposição, o carro está parado. Exato. Mas mesmo assim, o carro parado, ele sofre degradações. Exato. E aí você tudo precisa da manutenção. As pessoas às vezes não levam em consideração, por exemplo, eu quero um coat cerâmico de 10 anos. Ótimo, ótimo. Então você faz a correção de pintura e aplica um coat de 10 anos. Então a qualidade vai lá em cima. Mas no último dia dos 10 anos, como estará a qualidade? Vai descendo, descendo, descendo e só acabando. Não é melhor você ter um pouquinho menos do que aquele efeito super top, mas manter linear por esses 10 anos fazendo um trabalho a cada 30 dias para o seu cliente? Manutenções. Então vamos lá. A linha CMX pode durar quanto tempo aplicado no carro? Pode ser um dia ou pode ser 2 anos. O CMX pode durar em cima. Tudo vai depender de como o cliente trata o carro dele. Exatamente. Por exemplo, eu fiz o CMX Spray Coat, não espero ele secar, e lavo com, não sei como chama lá em São Paulo, aqui é limpa-baú, Intercap, Metacil. Mesma coisa. Se misturar esses dois, quase nenhum coat cerâmico do mundo resiste. Porque eles são muito agressivos. Tanto falando do lado do alcalino ou ácido, eles são muito agressivos. E eles derretem a maioria dos coats cerâmicos. O CMX também não é diferente e vai embora. Então o CMX, para durar bem, primeiro, a superfície deve estar limpa, corrigida, né, para que ele tenha uma boa ancoragem. E aí, o mais importante é que pós sua aplicação, pode ser 1 ou 2 camadas, você deve esperar no mínimo 24 horas para expor o carro a sol e chuva. Essa é uma informação muito importante. Porque as pessoas têm dificuldade, Rômulo, em entender um rótulo, muitas vezes em ler um rótulo. Então, você tem que, ou se você tiver qualquer dúvida dos produtos, entra em contato comigo. Tem um call center da empresa para poder tirar essa Exato, tem o call center. Entra em contato conosco, entra nas nossas mídias sociais. Pergunta que não custa nada, porque às vezes você terminou de aplicar no carro, está lindo, mas está lá na tua cidade que está fazendo 40 graus, ou São José do Rio Preto, lá para cima, que é mais quente ainda. Manaus, está 40 graus lá na sombra e você tem um carro preto que você acabou de fazer a aplicação. E o carro vai ficar o resto do dia no sol. Provavelmente essa pintura vai passar de 55, 60 graus fácil. Então, isso forçará uma evaporação e vai dificultar a ancoragem do produto, que não foi desenvolvido para secar numa temperatura extrema. Muito rápido também. Isso, e você pode ter algum tipo de problema. Eu acabei o carro e coloquei ele na chuva, ficou chovendo 3 dias. Também é um problema, porque o produto ainda não está curado. E nós devemos respeitar essas situações. Então, esses são alguns pontos bastante interessantes que as pessoas devem seguir. Agora, eu quero estender o CMX Marinaldo para 24 meses. Como que eu faço? A própria linha lançou um shampoo que é um wash coat, que ele lava e já deixa uma proteção cerâmica. Já vem com uma sílica na composição. Já vem com uma sílica no shampoo. Ele faz espuma, posso usar na Snowfall? Não, ele não faz espuma. Toda essa linha CMX, ela tem um efeito esbranquiçado porque eles adicionam titânio. O titânio colabora bastante nesse efeito de profundidade, no caso aqui dele não secar dentro do frasco, do tubo. Então, uma coisa que eu esqueci de falar é nunca abram essa embalagem aqui. Porque se você abrir, vai entrar ar e vai oxidar. Ela está desenvolvida para trabalhar no gatilho aqui sem ficar pegando ar externo. Mexendo. Então o que você faz, homogeniza bem, aplica, faz em média 20 carros com um frasco desse aqui. E hoje está em quanto? O custo dele? Eu acredito que ele custe, sei lá, uns R$250 aproximadamente. A gente pode consultar R$12,50 por carro para uma proteção cerâmica. É mais barato do que muitas ceras. E fácil de aplicar e rápido. Esse é outro detalhe, o fácil de aplicar. Outro dia tinha um cara que falou, Marinaldo, olha, eu uso uma cera aqui, que é uma cera coat, ela dá 12 meses de proteção, mas é horrível de aplicar.
Eu preciso de uma espuma aplicadora úmida e uma flanela úmida, uma seca para remover e fazer isso. Falei, que legal, mas é pesado, pesado. Falei, mas daí também você aplica uma vez por ano só em cada cliente. Ele falou, não, o cara traz aqui para aplicar toda semana. Agora a pergunta é, eu preciso usar um produto difícil, me matar para aplicar, para remover, que dura 12 anos, que não sobrepõe camadas, 12 meses, eu preciso aplicar, sobrepor camada para o cara aplicar todo sábado. Não preciso. Eu estou matando uma formiga com uma bazuca. Se o cara encera toda semana, eu posso usar uma cera mais fácil, que tem uma durabilidade de 3 meses, por exemplo, ou uma cera de carnaúba que sobreponha camadas e que ao final daquele ano, aquele carro vai ter 20 camadas de cera. E hoje tem as ceras que tem duração de 30 dias também. Exato, então você tem... Brilho. Exato, é só isso, é facilidade, é praticidade. Bom, na linha CMX, então, você tem o shampoo. Você pode fazer a limpeza do carro com um shampoo tradicional, como um Extreme, Auto America, um com cera da Models, outras coisas. Você faz a primeira limpeza, ou tem shampoos desengraxantes, né? Você faz isso para fazer a limpeza do carro em geral. E aí você entra com uma segunda lavação com o shampoo da linha CMX, que é exatamente adicionar uma camada de SO2, de vitrificador em cima, de sílica, em cima da proteção. Então esse shampoo pode ser usado em qualquer tipo de carro, com qualquer tipo de acabamento. Mas eu encerei o carro, posso colocar? Posso. Eu não encerei o carro, posso? Posso também. Mas onde vai fazer realmente a grande diferença? Em um carro que já foi polido, já foi corrigido, né? Já está com a proteção cerâmica e você está adicionando. Uma coisa também, Rômulo, que eu gosto de citar bastante para a galera, são situações importantes. Por exemplo, existe aquelas cartelinhas, não são extremamente precisas, de pH, aquele que o pessoal mede o pH da água da piscina. Que parece uma caixinha de fósforo, assim, que tem várias... Isso. Pessoal, tomem cuidado. Existem muitos shampoos automotivos se dizendo neutros, né? E quando você vai medir o pH, ele está com 10, 11 de pH. Extremamente alcalinos. Né? E esse daí, essa alcalinidade excessiva é a primeira coisa que rompe aquele tato que o teu cliente gosta. Muitas vezes o vitrificador... Isso, o toque aveludado. Muitas vezes o vitrificador está lá, protegendo contra os raios solares, contra muitas coisas, mas aquele toque aveludado, essa alcalinidade levou embora. E aí, para o seu cliente, o carro está desprotegido. Né? Entendi. O que você achou aí, Rômulo? Gostou dessas infos? Nossa, eu não conhecia ainda, só tinha ouvido falar muito da linha CMX, né? Para mim, bem explicativo, eu pude entender mais, tirei minhas dúvidas agora. Eu acho que a galera que está online aí, que está presencial, tirou mais um pouco as suas dúvidas e é isso daí. Sempre buscar entender do produto para tirar essas dúvidas. E quem melhor do que ninguém são os distribuidores e fabricantes para poder tirar essas dúvidas para a gente. Porque o que acontece? Como você falou, a rapaziada não gosta de ler rótulo. Não. Ele quer ter informação rápida e precisa e pegar isso. Mas mesmo assim, ele precisa perguntar. E se você não perguntar, você não vai saber nunca. Nunca. Mas eu ouvi o fulano falar. Existem excelentes profissionais nas mídias sociais que ajudam bastante. Mas tem profissionais que ainda não usaram aquele produto ou que pegaram feedback de um outro que não usou corretamente. Então, eu digo para vocês, se vocês querem saber em relação a uma marca, vão direto ao call center daquela marca. Entrem em contato com o técnico daquela marca. Aí vocês realmente saberão tudo que ela tem para oferecer. E quais são suas limitações ou quais são seus benefícios, do que buscar em pessoas aleatórias. É muito bom colher um monte de informação, mas a informação mais real, com certeza, vai ser dentro da fábrica. Tem que procurar informações de pessoas de boa índole, né? Porque tem muita gente vendendo, falando besteira nas redes sociais sem poder entender do que faz. Porque as pessoas têm que aprender a estudar. Às vezes você fica 1 hora, 2 horas de bobeira no WhatsApp ou no TikTok, mas pô, vai estudar, vai ler um fórum, vai procurar ver um técnico, trocar uma informação de qualidade, que isso é o mais importante para você poder vender o serviço. E entra nas redes sociais para buscar um técnico, mas vai buscar um técnico que possa te aportar informações. Mimimi de internet e brincadeirinha você fica vendo no TikTok. Né? Então vai buscar coisa concreta, coisa séria, vai se instruir de verdade, porque a maior dificuldade, por exemplo, é se um cliente te perguntar alguma coisa e você titubear. Você perde a confiança do cliente e o cliente... E você não sabe vender. Eu sempre comento no Especialista Manzerna, a primeira coisa que eu faço no exercício é de vendas. Porque eu tenho certeza que no Brasilzão, e muitas pessoas que estão nos assistindo agora vão reconhecer que são excelentes profissionais, seja com o que for, com uma máquina de lavar um carro, ou seja, com uma politriz, mas são péssimos vendedores. Eu, Rômulo, já fiz muito isso. Já cobrei um serviço de 100 e entreguei um de 1.000. E fiquei chateado do cara me dar só 100. Mas foi o combinado. Combinado sai caro.
Então, essas situações que a gente deve levar em consideração. Bom, Rômulo, eu acho que essa introdução de hoje, eu acho que é isso daí, né? É isso aí, rapaziada. Agora a gente vai encerrar um pouco aqui e nós vamos para o nosso podcast. Vamos montar uma mesa, vamos fazer um negócio bem bacana. Então, aguarda aí, que em alguns minutos a gente volta já com o nosso podcast. E amanhã, de manhã, mais Marinaldo Balão, aqui na Maratona do Conhecimento. Isso. Vai ter muita coisa e aproveita, corre para cá. Se inscreve no Campeonato de Capu para você participar. As máquinas, a SGT Tours já mandou ir para o campeonato, então é muita coisa top. Então, se você tem dúvidas com Menzerna, com Alto América, com Modders, anota tudo num caderninho e vem para cá ao vivo, pode ser presencial ou pode ser pela internet também, que eu estarei aqui para resolver os problemas. E se eu não souber, lógico, eu vou buscar informação lá na fábrica e depois trago para vocês. Quem sabe tudo é só Deus, né, Romulo? É isso aí. Tamo junto. Valeu, mais uma vez. Ronaldo. Obrigado. Até mais. Vem aí, tchau, tchau. Especialista Menzerna.